último dia 18 de novembro, tivemos a oportunidade de conhecer mais um participante alternativo da Copa do Mundo de 2026. Após segurar um empate em 0-0 contra a Jamaica, Curaçao garantiu pela primeira vez em sua história uma participação na competição da FIFA. O feito é gigantesco. Um país caribenho de um pouco mais de 160 mil habitantes, sem tradição em grandes torneios, rompeu barreiras e garantiu presença no maior palco do futebol. Mais do que números, a campanha foi marcada por histórias singulares. Jogadores sem clube, veteranos que já brilharam em ligas europeias, artilheiros improváveis e promessas esquecidas formaram um elenco alternativo que desafiou a lógica e ajudou Curaçao a escrever um capítulo histórico. É nesse sentido que o Gol de Canela resolveu preparar um vídeo especial com 6 personagens alternativos da seleção de Curaçao, nomes que, longe dos holofotes, tornaram-se símbolos de resiliência, união e surpresa na caminhada rumo ao Mundial. Quem acompanha as redes sociais do Gol de Canela já sabe quem é o primeiro personagem. É o experiente goleiro Eloy Ron, de 36 anos. Com passagens por clubes conhecidos como Vitesse e Columbus Crew dos Estados Unidos, Ron poderia muito bem não ser tratado como um personagem alternativo. Afinal, só na primeira divisão do campeonato holandês, ele fez quase 200 jogos ao longo da carreira. Mas foi escolhido para entrar na nossa lista por conta de um detalhe curioso. Ron não joga uma partida por clubes há quase um ano, e mesmo assim foi escolhido pelo técnico Dick Advocaat como titular absoluto em toda a campanha das eliminatórias. O último clube de Ron foi o Cercle Bruges, da Bélgica. Por lá fez apenas 2 jogos, e o último deles aconteceu em dezembro de 2024. Na oportunidade, o goleiro atuou os 90 minutos de uma derrota por 1-0 para o Sint-Truiden, válida pela Copa da Bélgica. No mais, durante todo o restante de contrato, que acabou em julho de 2025, ele ficou na reserva ou muitas vezes nem foi relacionado para as partidas. Apesar da falta de ritmo em competições de clubes, Ron manteve o protagonismo absoluto na seleção de Curaçao. Em 10 jogos nas eliminatórias, tomou só 5 gols e saiu invicto da disputa, com 7 vitórias e 3 empates. Ik heb het helemaal nog niet, joh. Dit is zo onwerkelijk. Ja, ik denk dat het later pas komt. Laat me helpen. Je gaat naar het WK. Ja, daarom. Ik besef het niet eens. Dat we naar het WK... 36 jaar transfervrij, maar je gaat naar het WK. Je gaat het doen. Dan hebben we het gedaan. En dit was waarom ik voor Curaçao kwam spelen in 2015. Dit was mijn droom. En dit wou ik bereiken. We hebben het nu gewoon gehaald, dus ik besef het gewoon niet. Dat is echt onwerkelijk. Curiosamente, Ron é mais um dos jogadores de Curaçao nascido nos Países Baixos. Inclusive, ele teve passagens pela seleção sub-20 do seu país natal. Lembrando que a ilha de Curaçao é parte do Reino dos Países Baixos, então todos os cidadãos holandeses podem solicitar um passaporte curaçaoense. Quem acompanhou o PSV no início da década de 2010 deve lembrar muito bem de Jürgen Locadia. Apontado na época como um exemplo de atacante moderno, ele despontou ao lado de Memphis Depay como uma das grandes promessas do futebol holandês. Além de ser rápido, era versátil e ainda era dono de um faro de gol aguçado. Para muitos, era o futuro camisa 9 da seleção holandesa principal. No entanto, como a vida no futebol é extremamente cíclica, a carreira de Locadia tomou um rumo bem diferente do esperado. E depois de muitas lesões e tentativas frustradas de recomeço, a ex-promessa surgiu como um reforço da seleção de Curaçao. O atacante defende as cores do novo país há quase 2 anos e durante esse período entrou em campo 12 vezes, marcou um gol e deu 2 assistências. Metade desses jogos disputados foram justamente na campanha das eliminatórias para o Mundial de 2026. Inclusive, no duelo decisivo contra a Jamaica, ele atuou os 90 minutos. Por clubes, a carreira de Locadia também tomou um rumo muito alternativo nas últimas temporadas. Seu último foi o Intercity, da Espanha. Por lá, na temporada 2024-2025, teve números até interessantes. Marcou 10 gols em 24 jogos, mas viu o clube ser rebaixado para a 4ª divisão. Desde então, é mais um que segue livre no mercado. Camisa 10 e capitão da equipe, o meia Leandro Bacuna é um dos jogadores mais importantes da seleção curaçaoense. Nascido nos Países Baixos, ele representa perfeitamente a ponte entre o futebol europeu e a identidade caribenha.
Bastante versátil, foi peça-chave nas eliminatórias, organizando o meio de campo e dando equilíbrio ao time em jogos decisivos. Atuou em 9 jogos da campanha e até marcou um gol e deu uma assistência. Por mais que muitos não lembrem, Leandro foi escolhido para entrar na nossa lista por ser um dos nomes do país com mais rodagem em competições relevantes da Europa. Soma quase 100 jogos na Premier League, a maioria com a camisa do Aston Villa. E na Championship, que é a segunda divisão inglesa, tem exatos 202 jogos disputados. Esquecido no mercado no alto dos seus 34 anos, ele hoje defende o Bandırmaspor, equipe da segunda divisão da Turquia. Vale destacar que na seleção de Curaçao, desde 2019, ele joga ao lado do irmão mais novo, o meio-atacante Juninho Bacuna. Com 5 gols marcados em 6 jogos, o atacante Hervan Castanier foi o artilheiro de Curaçao nas eliminatórias para a Copa. Nascido nos Países Baixos, ele surgiu para o futebol como uma promessa do Feyenoord. Já nas seleções de base do seu país, entre 2015 e 2016, somou mais de 20 jogos oficiais. Porém, com o passar dos anos, Castanier não correspondeu às expectativas do início de carreira e virou um verdadeiro andarilho da bola no mercado europeu. Além de clubes holandeses, se aventurou em divisões inferiores da Alemanha, Inglaterra, Escócia e Espanha. Nesse último, aliás, com a camisa do Castellón, disputou a terceira divisão na temporada 2023-2024. No meio dessas aventuras, em 2018, recebeu a autorização da FIFA para defender Curaçao. E no total, já somando com essa campanha nas eliminatórias, soma 9 gols em 25 jogos. Hoje, com 29 anos, Castanier enfrenta mais um capítulo alternativo na história. Há um pouco mais de 4 meses, defende as cores do Persis, equipe da primeira divisão da Indonésia. O artilheiro Ângelo Janga não poderia ficar de fora desse vídeo. Apesar de ter participado de apenas 2 jogos na campanha das eliminatórias, ele ainda tem grandes chances até de ser o titular da seleção de Curaçao na Copa. A trajetória de Janga na seleção é realmente um caso à parte. Nascido nos Países Baixos, ele foi mais um que começou a carreira na base da Laranja Mecânica. Mas como nunca foi lembrado no time principal, mudou para Curaçao em 2016. Com seus 1,92 m, rapidamente virou a principal referência ofensiva da equipe caribenha e com 21 gols em 42 jogos, assegura o posto de maior artilheiro da história. Já por clubes, Janga tem uma trajetória para lá de alternativa. Além de clubes holandeses, rodou por Chipre, Eslováquia, Bélgica, Cazaquistão, Romênia e Israel. Hoje, aos 33 anos, está de volta ao futebol holandês, defende as cores do Eindhoven, da segunda divisão local. Vamos finalizar o vídeo com o caso de uma ex-promessa do Manchester United. Um dos poucos jogadores da seleção que nasceu em Curaçao, Tahith Chong, carrega consigo uma história diferente da maioria dos companheiros. Quando despontou na base do United, o meio-atacante era tratado quase como um fenômeno. Habilidoso, muito rápido e com uma grande capacidade de drible, chegou a ganhar diversos prêmios individuais nas categorias de base, incluindo o de melhor jovem da academia do United em 2018. Sua ascensão parecia inevitável. Estreou no time principal ainda adolescente e foi apontado como um futuro protagonista. Em paralelo ao sucesso no United, Chong também optou por desfilar o seu talento com a camisa da Laranja Mecânica. Durante 5 anos, transitou por todas as equipes de base e somou quase 50 jogos ao longo desse período. Parecia um nome certo para a seleção principal no futuro. Mas a transição para o profissional não foi tão brilhante como se imaginava. Após poucas oportunidades no Manchester United, passou por empréstimos a clubes como Werder Bremen e Bruges. Depois, se arriscou em algumas equipes da segunda divisão da Inglaterra até chegar ao Sheffield United agora em 2025. Quase no mesmo período, ao perceber que não teria chances na equipe principal holandesa, Chong conseguiu junto à FIFA a mudança para a seleção de Curaçao. Ao longo da campanha nas eliminatórias, fez um total de 2 jogos e balançou as redes 2 vezes. Pessoal, vocês gostariam de ver mais personagens alternativos da seleção de Curaçao, ou até de outra que vai disputar a Copa de 2026? Deixem aqui nos comentários. E não se esqueçam, se gostaram do vídeo e ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!